dia. Eu quero compartilhar brevemente um texto com vocês, bastante conhecido e muito apropriado para esse momento que nós estamos vivendo, principalmente nesse dia em que a nossa igreja está separando para ser um dia nacional de jejum e oração, buscando a graça, o favor e a misericórdia de Deus sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre a humanidade espalhada pelo mundo todo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, um texto que talvez você já conheça de cor. A palavra de Deus diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos que esse texto deixa claro que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o poder para cerrar os céus e impedir que caia a chuva. Ele tem o poder para ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. E ele tem a autoridade também para enviar a peste sobre o seu povo e sobre a humanidade. Nós sabemos que nada, absolutamente nada, acontece fora do plano de Deus, sem a permissão de Deus, sem a supervisão de Deus. Então, tudo isso que está acontecendo no nosso país, que inclusive nos levou até mesmo a suspender as atividades presenciais da igreja de modo temporário, tudo isso está sob o controle soberano de Deus. Isso é importante nós termos sempre na nossa mente, para que nós não entremos em desespero, para que nós não entremos em pânico e também para que nós não coloquemos a nossa confiança e a nossa esperança apenas em mecanismos humanos, apenas em providências humanas, apenas em cuidados humanos. Embora eles sejam necessários, sejam úteis, cada um deve fazer a sua parte para contribuir efetivamente para amenizar os efeitos, o impacto desse vírus que está se espalhando pela nossa nação. Mas o que nós devemos observar é que Deus deixou bem claro que nesse momento era um momento em que o seu povo deveria exercer o seu papel, a sua fé e contribuir efetivamente, não apenas aderindo às recomendações dos governantes, mas principalmente buscando a graça, o favor e a misericórdia de Deus por meio da oração, por meio do clamor, por meio do jejum, por meio do quebrantamento, por meio da humilhação. Por isso, Deus disse naquele contexto a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Nós sabemos que somente o povo de Deus, os seus eleitos, a sua igreja espalhada pela face da terra, somente esse povo tem a prerrogativa, o privilégio de se achegar ao trono da graça de Deus pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus diz que nós temos um grande sumo sacerdote que se compadeceu de nós, por isso que nós devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para buscarmos socorro e misericórdia em ocasião oportuna. O texto então diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então é tempo de nós nos humilharmos diante de Deus, é tempo de nós deixarmos de lado a nossa arrogância, a nossa soberba, o nosso sentimento de autossuficiência,
a nossa autoconfiança, reconhecermos a nossa pequenez, a nossa insignificância diante de tudo isso que está acontecendo. Então o texto diz: se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Quem sabe é tempo de nós fazermos então uma reflexão a respeito da nossa vida, a respeito da nossa conduta, a respeito do nosso comportamento, nos quebrantarmos humildes diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas omissões, pedirmos a Ele que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso lar, da nossa família, nos ajude a nos aproximarmos mais dEle, principalmente nesse momento que estamos vivendo. E o texto então diz: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos aqui a promessa de Deus, a promessa de que quando nós nos humilharmos, quando nós buscarmos, quando nós orarmos, quando nós nos convertermos, o Senhor então ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então vamos aproveitar esse dia, domingo, dia 22 de março de 2020. Nós não teremos atividades na igreja, mas nós podemos e devemos nos reunir em nossas casas, nos nossos lares, ouvirmos e atendermos ao que foi conclamado pela nossa igreja quanto ao tempo de jejum, de oração, de intimidade com Deus, buscando sua graça e o seu favor. E certamente daqui a alguns dias, semanas, nós estaremos reunidos para agradecer a Deus, para tributar a Ele um culto de louvor, de gratidão, podendo citar as palavras do Salmo 126, quando o salmista diz: nós estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Certamente, grandes coisas fará o Senhor por nós. Por isso, busquemos a Ele, nos coloquemos diante dEle em atitude submissa, confiante, por meio da nossa oração. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.